Então, gente, continuando, né, a parte de sangue, a gente vai falar agora da imunidade. Vamos falar de vacinas e soro terapêutico, a diferença entre um e outro. A vacina, ela é um método que induz a formação de anticorpos pelo seu corpo e esses anticorpos, eles ficam ali durante um tempo ou às vezes a vida toda. O soro, ele é usado na hora que você precisa, como um remédio. Ele contém anticorpos prontos, quando não dá tempo de você esperar o seu corpo produzir anticorpos. Nós estamos vendo agora, por exemplo, isso com essa situação do Covid. Estamos em busca de uma vacina. Por quê? Nem todo mundo que pega Covid consegue ficar imunizado. Aliás, os estudos atuais dizem que a imunização é só por 3 meses. Depois o seu corpo não guarda essa imunização. Eles não conseguiram provar ainda. E como o vírus também é uma coisa muito mutante, ele acaba se transformando. Já existem 4 subtipos. Dizem que o nosso vírus aqui, ele é diferente do da Europa, que é diferente geneticamente do vírus que existe na China, na Ásia. Então, ele vai sofrendo adaptações. Ele é o mesmo? É. 90% do seu gene é o mesmo. Porém, ele começa a sofrer algumas adaptações. Isso acontece, por exemplo, com o vírus da gripe, o influenza. Por isso que o vírus da gripe, ele é todo ano, né, refeito. Nós somos todo ano a vacina, ela é reformulada com os tipos mais comuns que andam circulando. E aí, nós então produzimos essa vacina e temos que nos revacinar, porque o influenza, que é o da gripe, por exemplo, já existem mais de 400 subtipos. Eles vão se modificando. Então, é importante revacinar. Né? Ah, professora, essa vacina então do H1, do Covid, talvez ela não funcione? Não sabemos. Talvez no futuro ela tenha que ser refeita. Mas agora ela é importante, enquanto ainda não está tendo essa mutação tão grande, para que a gente consiga imunizar a grande parcela da população e voltarmos a ter uma vida normal. E aí vai ser como a vacina da gripe, como é o H1N1. A vacina da gripe que nós tomamos, ela é conjugada, porque nós temos, né, os tipos mais comuns dos vírus da influenza, da gripe comum, ela é conjugada, o H1N1 nela, e no futuro vai ter também o do Covid, né, o do SARS, que nós chamamos, que são de síndromes agudas respiratórias. O H1 também provoca isso, o H1N1. Então, é um vírus muito diferente, né, é um vírus com uma modificação muito diferente, efeitos diferentes, efeitos colaterais, e ataca o corpo de uma maneira muito diferente dos outros. Ele ainda está sendo estudado. Mas então, como é que a gente faz essa vacina? Através de uma proteína que existe nele. A gente já vai falar, tá? Então, a diferença. As vacinas é uma forma de proteção, ela é profilática, você toma para não pegar a doença, ela estimula, através do contato com o micro-organismo, a produção de anticorpos. Você entrou em contato, você já tem os anticorpos, eles agem rapidamente, você não desenvolve a doença. O soro, eu não tenho esse anticorpo. Por exemplo, a picada de uma cobra peçonhenta, né? Eu preciso neutralizar, eu preciso acabar com aquela toxina. O que a gente faz? Toma o soro, que tem um anticorpo pronto, ele age, mas como ele não foi fabricado pelo meu corpo, ele não fica, a célula de memória não existe, ele é eliminado, ele é como se fosse um remédio, ataca ali e pronto. Por isso que em alguns casos graves existe aí um grupo que anda usando o plasma sanguíneo, né, de pessoas que tiveram Covid. Por quê? Eles têm os anticorpos, então eles tentam usar, em casos mais graves, onde a pessoa não está conseguindo ter a cura, o plasma, para que esses anticorpos prontos ajam em cima do vírus, né, e ataque ali para destruir o vírus e ajudar na recuperação da pessoa, tá? Então vamos lá. Bom, a produção da vacina. Aqui tem pra gente, né, falando a explicação. Eu prefiro usar a figura. Olha só, o que ocorre? Eu vou pegar o micro-organismo morto ou atenuado, ou seja, diminua a toxicidade dele, né, um pedacinho dele, um fragmento dele, uma parte da membrana, uma parte da cápsula dele, tá? E vou produzir a vacina, vou injetar na pessoa esse micro-organismo morto, atenuado, um pedacinho dele, e aí o meu corpo vai achar o que quando eu recebo ele aqui?
que eu estou doente, eu estou enganando o meu corpo. Eu estou enganando o meu corpo que ele está doente, mas na realidade ele não está, porque essa proteína, esse pouquinho de proteína que está circulando no meu corpo, ela simplesmente é reconhecida como um organismo invasor. O que meu corpo faz? Vai lá e produz anticorpos. Como foi ele que produziu, esses anticorpos, essas células ficam guardadas dentro do meu corpo durante um tempo ou a vida toda. E aí, quando eu entro em contato com esse micro-organismo, meu corpo já conhece aquela proteína, ele sabe que ela é estranha, ele não demora um tempo para reconhecer, que é o tempo de incubação, quando os sintomas aparecem, e outro tempo para produzir anticorpos e eliminar ele do meu corpo. Eu já tenho, então rapidamente eu multiplico esses anticorpos que já estão guardadinhos lá nas minhas células de memória, eles se multiplicam e agem. Eles vão muito rapidamente, agem ali. Não permite que a doença apareça. Ou, se a doença aparecer, como às vezes aparece em quem foi vacinado na catapora, aparece de uma forma bem mais branda, bem mais light, tá? Não causando tanto estrago. Professora, a vacina da dengue existe? Existe, mas só algumas clínicas particulares que fazem. Por quê? Quando nós produzimos uma vacina, para ela ser considerada eficiente, é necessário que ela consiga imunizar 80% do grupo-alvo, do grupo teste. A vacina da dengue não conseguiu, ela só conseguiu imunizar 60%. É considerado um número muito baixo para o governo investir, né? E só conseguir imunizar 60% das pessoas que eles vacinaram. É um gasto muito grande, então eles não investem. A vacina, para ela ser considerada eficiente, ela precisa imunizar de 85% para cima da população, tá? E de uma forma bem eficiente. Então, é por isso que a vacina da dengue não foi colocada à disposição, tá? Então, olha lá, voltando aqui. Eu vou introduzir na pessoa essa bactéria ou esse vírus, um pedacinho dele, ou ele morto ou atenuado, né? Numa solução própria. Essa pessoa, então, reconhece o corpo reconhece isso aqui como um organismo invasor, eu engano meu corpo que eu estou doente, e aí ele vai lá e produz os anticorpos, né? Esses antígenos, ele vai estimular esse organismo invasor, é chamado de antígeno, ele estimula a produção de anticorpos, e aí então, esses anticorpos, uma vez produzidos, ficam guardados na célula de memória. Entrei em contato com ele, rapidamente meu corpo reconhece, opa, tem coisa estranha, já vi isso aqui uma vez. Rapidamente vamos lá avisar aos órgãos linfáticos e eles então começam a multiplicar essas células de memória, produzindo vários e acabam com eles antes deles causarem a doença e o estrago, tá? Aqui, ó, tem uma outra, né, mais complexa mostrando pra gente, né, os antígenos, ou seja, um pedacinho da bactéria ou do vírus, né, dessa capa. Nós vamos ou atenuar eles, né, que é o momento de purificação, ou usar eles mortos, tá? Através de diversas técnicas, né, onde eles são enfraquecidos, atenuado é chamado de enfraquecido. E aí, então, nós colocamos uma substância chamada adjuvante, que é a última etapa, que seria a solução que ajuda que eles estejam aqui dissolvidos para poder aumentar a resposta imunológica, tá? Aqui é um processo mais complexo mostrando, mas ele, aqui ó, mostra pra gente de uma forma bem simplificada. É aqui sim que acontece. Pego isso aqui, injeto no meu corpo, ou morto ou atenuado, meu corpo produz anticorpos, e esses anticorpos ficam então, né, guardadinhos nas minhas células de memória. Tô lá preparado, entrei em contato, rapidamente eu vou agir. Agora, e o soro, Carla? O soro, ele já tem os anticorpos prontos. Ele é um remédio, ele é usado num momento que não dá para você esperar a produção de um anticorpo. Eu não tenho como esperar meu corpo reagir uma semana a um veneno de cobra. Eu vou morrer, né? Então, o que a gente faz? A gente toma o soro. Ele é uma substância terapêutica. O soro não é preventivo, ele é tratamento. A vacina é preventiva, o soro é curativo, tá? Vamos ver então como é que ele é feito? Animais de grande porte, geralmente cavalos, são bem tratados, bem alimentados.
eles recebem uma dose bem pequenininha daquilo, por exemplo, do veneno de cobra, tá? Então, nós injetamos no cavalo uma quantidade bem pequenininha do veneno de cobra. Ele vai produzir anticorpos para esse veneno. É uma quantidade que o organismo dele vai reconhecer como algo invasor, mas não vai matar o bichinho, tá? Não vai fazer mal a ele. Aí ele produziu os anticorpos. Então nós tiramos o sangue do cavalo e separamos, né, o plasma que tem os anticorpos das células sanguíneas. Esse sangue, quando a gente separa isso aqui, os anticorpos, ele é devolvido ao cavalo, tá? E esse cavalinho vai ficar lá parado durante 3 a 4 meses, recebendo alimentação, sendo tratado, todo bonitinho para se recuperar. E são vários animais que fazem isso. Então, o primeiro grupo é usado, fica lá durante um tempo separadinho. Outro grupo vem e é retirado. Você não fica fazendo isso toda vez, não, até porque o bichinho não aguenta, tá? Uma vez imunizado, ele vai ter esses anticorpos na célula de memória. Aí você tira o sangue, tira o plasma com os anticorpos. Esses anticorpos, então, são mandados para um laboratório para produzir o soro, né? A substância lá que já vai ter o anticorpo pronto. Esse sangue é devolvido ao cavalo. Fui picada por uma cobra peçonhenta. Não dá tempo de esperar eu ser vacinada ou meu corpo produzir anticorpos, eu vou morrer. Então, rapidamente, eu tomo uma substância curativa, é o soro terapêutico. Esse soro que já tem os anticorpos prontos é inoculado no meu corpo e elimina o efeito desse veneno, tá ok? Então, gente, olha só. A gente então para por aqui, né? Encerra. O resumo de vocês fala sobre algumas doenças, tá? Ele fala sobre a hemofilia, sobre a leucemia e sobre a anemia e anemia falciforme. Eu vou fazer outro vídeo para que esse não fique muito grande, falando desses 4 problemas, tá bom?